Bem-vindos ao canal Bíblia em um Ano. Aqui ajudamos você na leitura da Bíblia. Curta o vídeo, inscreva-se e compartilhe. Acompanhe também pelo Spotify e YouTube Music para ouvir a Bíblia onde estiver. Os links estão no primeiro comentário fixado. Vamos juntos completar a leitura da Bíblia em um ano. Antigo Testamento, Êxodo capítulo 4. Moisés respondeu: "E se eles não acreditarem em mim, nem quiserem me ouvir, e disserem, o Senhor não veio ao seu encontro?" Então o Senhor lhe perguntou: "Que é isso na sua mão?" "Uma vara", respondeu ele. O Senhor disse: "Jogue-a ao chão." Moisés jogou-a e ela se transformou em uma serpente. Moisés fugiu dela, mas o Senhor lhe disse: "Estenda a mão e pegue-a pela cauda." Moisés estendeu a mão, pegou a serpente e esta se transformou em uma vara na sua mão. Então o Senhor disse: "Isso é para que eles acreditem que o Senhor, o Deus dos seus antepassados, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque, o Deus de Jacó, apareceu a você." O Senhor ainda disse: "Ponha a mão dentro da sua veste." Assim, Moisés pôs a mão dentro da veste, e quando a retirou, ela estava leprosa. Parecia neve. Ordenou-lhe depois: "Agora ponha de novo a mão dentro da sua veste." Moisés tornou a pôr a mão dentro da veste, e quando a tirou, ela estava novamente como o restante da sua pele. Então o Senhor continuou: "Se eles não acreditarem em você, nem derem atenção ao primeiro sinal milagroso, acreditarão no segundo. Se ainda assim não acreditarem nesses dois sinais, nem lhe derem ouvidos, tire um pouco de água do Nilo e derrame-a em terra seca. Quando você derramar essa água em terra seca, ela se transformará em sangue." Moisés, porém, disse ao Senhor: "Se me permites, Senhor, nunca tive facilidade para falar, nem no passado nem agora que falaste ao teu servo. Tenho muita dificuldade para falar." O Senhor lhe disse: "Quem deu boca ao homem? Quem o fez mudo ou surdo? Quem lhe concede vista ou o torna cego? Não sou eu, o Senhor? Agora, pois vá, eu o ajudarei a falar, ensinando-lhe o que dizer." Moisés, porém, respondeu-lhe: "Ah, Senhor, peço-te que envies outra pessoa." Então o Senhor se irou com Moisés e lhe disse: "Você não tem o seu irmão Arão, o levita? Eu sei que ele fala bem. Ele já está vindo ao seu encontro e se alegrará ao vê-lo. Você falará com ele e dirá o que ele deve dizer. Eu estarei com vocês quando falarem e os instruirei sobre o que fazer. Ele será o seu porta-voz diante do povo e falará como o seu representante. Você falará a ele como se fosse o próprio Deus. Leve na mão esta vara, porque com ela você fará os sinais milagrosos." Moisés voltou a Jetro, o seu sogro. Ele disse: "Preciso voltar ao Egito para ver se os meus parentes ainda vivem." Jetro lhe respondeu: "Vá em paz." Ora, o Senhor tinha dito a Moisés em Midian: "Volte ao Egito, pois já morreram todos os que procuravam matá-lo." Então Moisés levou a sua mulher e os seus filhos montados em um jumento e partiu de volta ao Egito. Levava na mão a vara de Deus. O Senhor disse mais a Moisés: "Quando você voltar ao Egito, tenha o cuidado de fazer diante do faraó todos os prodígios que o capacitei a realizar. Eu, porém, vou endurecer o coração dele para não deixar o povo ir. Diga ao faraó que assim diz o Senhor: Israel é o meu primogênito, e eu já disse a você que deixe o meu filho ir para prestar-me culto. Mas você não quis deixá-lo ir. Por isso, matarei o seu primogênito." Em uma hospedaria, ao longo do caminho, o Senhor foi ao encontro de Moisés e procurou matá-lo. Então, Zípora pegou uma pedra afiada, cortou o prepúcio do seu filho, tocou os pés de Moisés e lhe disse: "Você é para mim um marido de sangue." Ela disse marido de sangue, referindo-se à circuncisão. Nessa ocasião, o Senhor o deixou. O Senhor disse a Arão: "Vá ao deserto encontrar-se com Moisés."
Ele foi, encontrou-se com Moisés no monte de Deus e o saudou com um beijo. Então Moisés contou a Arão tudo o que o Senhor lhe tinha mandado dizer, e todos os sinais milagrosos que o Senhor lhe tinha ordenado realizar. Assim, Moisés e Arão foram e reuniram todas as autoridades dos israelitas, e Arão lhes contou tudo o que o Senhor dissera a Moisés. Em seguida, Moisés também realizou os sinais diante do povo, e eles creram. Quando o povo soube que o Senhor os havia observado com atenção e visto a sua aflição, curvou-se em adoração. Êxodo capítulo 5. Depois disso, Moisés e Arão foram falar com o faraó e disseram: Assim diz o Senhor, o Deus de Israel, deixe o meu povo ir para celebrar-me uma festa no deserto. O faraó respondeu: Quem é o Senhor? Para que eu lhe obedeça e deixe Israel sair. Não conheço o Senhor e não deixarei Israel sair. Eles insistiram. O Deus dos hebreus veio ao nosso encontro. Agora, permite-nos caminhar 3 dias no deserto para oferecer sacrifícios ao Senhor, o nosso Deus. Caso contrário, ele nos atingirá com pragas ou com a espada. O rei do Egito, porém, respondeu: Moisés e Arão, por que vocês estão fazendo o povo interromper as suas tarefas? Voltem ao trabalho. Disse também: essa gente na terra já é tão numerosa e vocês ainda os fazem parar de trabalhar. No mesmo dia, o faraó deu a seguinte ordem aos feitores e capatazes responsáveis pelo povo: não forneçam mais palha ao povo para fazer tijolos como antes. Eles que tratem de ir e ajuntar a palha, exijam deles a mesma quantidade de tijolos que já faziam antes, não reduzam a cota. São preguiçosos. Por isso estão clamando: deixa-nos oferecer sacrifícios ao nosso Deus. Aumentem a carga de trabalho dessa gente para que cumpram as suas tarefas e não deem atenção a mentiras. Então, os feitores e os capatazes foram dizer ao povo: assim diz o faraó: já não darei palha a vocês. Saiam e recolham-na onde puderem achá-la, pois o trabalho de vocês em nada será reduzido. O povo então espalhou-se por todo o Egito, a fim de ajuntar restolho em lugar da palha. Enquanto isso, os feitores os pressionavam, dizendo: completem a mesma tarefa diária que foi exigida de vocês quando tinham palha. Os capatazes israelitas, indicados pelos feitores do faraó, eram espancados e interrogados. Por que não completaram ontem e hoje a mesma cota designada de tijolos dos dias anteriores? Então, os capatazes israelitas foram apelar para o faraó: por que tratas os teus servos dessa maneira? Nós, os teus servos, não recebemos palha, contudo nos dizem: façam tijolos. Os teus servos têm sido espancados, mas a culpa é do teu próprio povo. O faraó respondeu: preguiçosos é o que vocês são, preguiçosos. Por isso andam dizendo: iremos oferecer sacrifícios ao Senhor. Agora, voltem ao trabalho. Vocês não receberão palha alguma. Continuem a produzir a cota integral de tijolos. Os capatazes israelitas se viram em dificuldade quando lhes foi dito que não poderiam reduzir a quantidade de tijolos exigida diariamente. Ao saírem da presença do faraó, encontraram-se com Moisés e Arão, que estavam à espera deles, e lhes disseram: o Senhor os examine e os julgue. Vocês atraíram o ódio do faraó e dos seus oficiais sobre nós, e lhes puseram nas mãos uma espada para que nos matem. Moisés voltou-se para o Senhor e perguntou: Senhor, por que maltrataste este povo? Afinal, por que me enviaste? Desde que me dirigi ao faraó para falar em teu nome, ele tem maltratado este povo. E tu, de modo algum, libertaste o teu povo. Êxodo capítulo 6. Então o Senhor disse a Moisés: agora você verá o que farei ao faraó. Pela minha mão poderosa ele os deixará ir. Pela minha mão poderosa ele os expulsará do país dele. Deus disse ainda a Moisés: eu sou o Senhor.
Aparecia a Abraão, a Isaque e a Jacó como o Deus Todo-Poderoso, mas pelo meu nome, o Senhor, não me revelei a eles. Também estabeleci com eles a minha aliança para dar-lhes a terra de Canaã, terra onde viveram como estrangeiros. Além disso, ouvi o gemido dos israelitas, a quem os egípcios mantêm escravos, e lembrei-me da minha aliança. Por isso, diga aos israelitas: eu sou o Senhor. Eu os livrarei do trabalho pesado imposto pelos egípcios. Eu os libertarei da escravidão e os resgatarei com braço estendido e com poderosos atos de juízo. Farei de vocês o meu povo e serei o Deus de vocês. Então, vocês saberão que eu sou o Senhor, o seu Deus, que os liberta do trabalho pesado imposto pelos egípcios. Eu os farei entrar na terra que, com a mão levantada, jurei dar a Abraão, a Isaque e a Jacó. Eu a darei a vocês como propriedade. Eu sou o Senhor. Moisés declarou isso aos israelitas, mas eles não lhe deram ouvidos, por causa da angústia e da cruel escravidão que sofriam. Então, o Senhor ordenou a Moisés: vá dizer ao faraó, rei do Egito, que deixe os israelitas saírem do país dele. Moisés, porém, disse na presença do Senhor: se os israelitas não me dão ouvidos, como me ouvirá o faraó? Ainda mais que não tenho facilidade para falar. No entanto, o Senhor transmitiu uma ordem a Moisés e a Arão com respeito aos israelitas e ao faraó, ou seja, a de tirar os israelitas do Egito. Estes foram os líderes das famílias patriarcais. Os filhos de Ruben, primogênito de Israel, foram Enoque, Palu, Esrom e Carme. Estes foram os clãs de Ruben. Os filhos de Simeão foram Gemuel, Jamim, Oade, Jaquim, Zoar e Saul, filho de uma cananeia. Estes foram os clãs de Simeão. Estes são os nomes dos filhos de Levi, conforme as suas gerações: Gerson, Coate e Merari. Levi viveu 137 anos. Os filhos de Gerson, conforme os seus clãs, foram Libni e Simei. Os filhos de Coate foram Anrão, Izar, Hebrom e Uziel. Coate viveu 133 anos. Os filhos de Merari foram Mali e Muzi. Estes foram os clãs de Levi, conforme as suas gerações. Anrão casou-se com a sua tia Joquebede, que lhe deu à luz Arão e Moisés. Anrão viveu 137 anos. Os filhos de Izar foram Corá, Nefeg e Zicri. Os filhos de Uziel foram Misael, Eusafã e Sitri. Arão casou-se com Eliseba, filha de Aminadab, irmã de Nassom, e ela lhe deu à luz Nadab, Abiú, Eleazar e Itamar. Os filhos de Corá foram Assir, Eucana e Abiasaf. Estes foram os clãs dos coraitas. Eleazar, filho de Arão, casou-se com uma das filhas de Futiel, a qual lhe deu um filho, Finéias. Estes foram os líderes das famílias dos levitas, conforme os seus clãs. Foi a este Arão e a este Moisés que o Senhor disse: tirem os israelitas do Egito, organizados conforme as suas tropas. Foram eles, Moisés e Arão, que falaram ao faraó, rei do Egito, a fim de tirarem os israelitas do Egito. Ora, quando o Senhor falou com Moisés no Egito, disse-lhe: eu sou o Senhor. Diga ao faraó, rei do Egito, tudo o que eu disser a você. Moisés, porém, perguntou ao Senhor: como o faraó me dará ouvidos, se não tenho facilidade para falar? Novo Testamento, Mateus capítulo 14, versículos 22 ao 36. Logo em seguida, Jesus insistiu com os discípulos que entrassem no barco e fossem adiante dele para o outro lado, enquanto ele despedia a multidão. Tendo despedido a multidão, subiu sozinho a um monte para orar. Ao anoitecer, ele estava ali sozinho, mas o barco já estava a considerável distância de terra, fustigado pelas ondas, porque o vento soprava em sentido contrário. Alta madrugada, Jesus dirigiu-se a eles, andando sobre o lago. Quando o viram andando sobre o lago, ficaram aterrorizados e disseram: é um fantasma.
e gritaram de medo. Mas Jesus imediatamente lhes disse: tenham coragem, sou eu, não tenham medo. Senhor, disse Pedro, se és tu, manda-me ir ao teu encontro sobre as águas. Venha, ele respondeu. Então Pedro saiu do barco, andou sobre as águas e foi em direção a Jesus. Mas quando reparou no vento, ficou com medo e, começando a afundar, gritou: Senhor, salva-me! Imediatamente Jesus estendeu a mão, segurou-o e disse: Homem de pequena fé, por que você duvidou? Quando subiram no barco, o vento cessou. Então os que estavam no barco o adoraram, dizendo: Verdadeiramente, tu és o Filho de Deus. Depois de atravessarem o mar, chegaram à terra de Genezaré. Quando os homens daquele lugar reconheceram Jesus, espalharam a notícia em toda aquela região e lhe trouxeram os doentes. Suplicavam-lhe que, ao menos, pudessem tocar na borda do seu manto, e todos os que nele tocaram foram curados. Obrigado por chegar até aqui. Curta o vídeo, inscreva-se no canal e compartilhe com aqueles que são importantes para você. Que Deus nos ajude a completar esta jornada. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Até amanhã.